Bom dia, gente, tudo bem? Bom Oi, dia, prof. prof. Bom dia. Vocês estavam em quantos na outra aula? Não. 11. 11 Mas com a prof? fora prof, 9. Tá certo. Quem que é esse que entrou agora? Qual? Deixa eu ver aqui. Prof, só tá... A gente tá... Ana Luísa, Evelyn, Gabriel, Gustavo, Juliana, Maria Luísa. E só. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Só em 7? Tá faltando, né? Tá, porque antes tinha 9 sim a professora. Então vamos mandar lá no grupo para chamar Na primeira aula da prof, que foi Educação Ambiental, quando que eu vi, não fui contar o número de pessoas que tinha, mas enfim, se não me engano, tinha 5 ou 6 pessoas. O pessoal tá com preguiça hoje? Mas daí depois na É que tá chovendo, prof. Depois mas... na outra linha mais tinha Mas, 9. gente, tá todo mundo dentro de casa, né? A A Isadora. vontade que eu tinha era de continuar dormindo, mas fazer o que? Tem aula. Ué, se tivesse que ir para a escola, estaria na escola. Né? Bom dia, Isa. Bom dia, prof. Desculpa o atraso que eu não estava conseguindo entrar. Então, tá bom. Vamos começar, então, senão a gente não dá conta de fazer a nossa correção. Antes da correção, ontem tinha ficado 2 exercícios que eu queria fazer com vocês sobre as fórmulas. Lembra? Que não deu tempo da prof apresentar no slide lá. Então, eu vou resolver esses 2 exercícios que eu achei interessante. Um, que é para a gente calcular, usando fórmula, calcular a densidade demográfica do nosso município de Cascavel. E outro, que é para determinar o número do calçado que você vai usar, que você usa de acordo com o tamanho do seu pé. Que eu falei que tinha uma fórmula bem bacana, bem legal, né? Então, através da medida do pé, a gente determina o tamanho, o número do calçado a ser usado, tá bom? Então, vamos fazer aqui. Então, lá. Então, correção, página 110 e 111, depois que a gente fizer esses 2 exercícios, tá? Então, o primeiro exercício diz assim, ó. Cascavel é um município brasileiro localizado na região oeste do estado do Paraná, do qual é o 5º mais populoso, com 328.454 habitantes, conforme estimativa do IBGE, publicada em agosto de 2019. Então, é uma publicação bem recente, tá? Essa informação. Sabendo que a área territorial de Cascavel é de 2.100,831 quilômetros quadrados, qual é a densidade demográfica do nosso município? Então, gente, densidade demográfica é uma razão que a gente faz entre o número de habitantes de uma cidade, né, de um local, país, pelo espaço ocupado, tá? Então, nós temos lá que a densidade demográfica, vocês vão estudar isso em geografia, se já não estudaram, é igual ao número de habitantes, no caso a população, né? Dividido pelo quê? Pela área. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar ali. A Pietra? Acho que ela veio para a aula errada, né? Então, vamos continuar aqui. Olha lá, gente. Então, nós sabemos que a nossa população até agosto de 2019 era de quanto? 328.454 habitantes, né? E que a nossa área, a região que Cascavel tem, a área abrangida por Cascavel, é de 2.100,831 quilômetros quadrados. Então, para determinar a densidade demográfica da nossa cidade, ou densidade populacional, de acordo com o que vocês quiserem chamar, o que eu tenho que fazer? Usar a calculadora para dividir esses valores aí. 328.454 dividido por 2.100,831, que vai dar 150.
Eu coloquei antes daqui, 156,34 habitantes por quilômetro quadrado. Eu já volto a explicar o que significa isso. Deixa eu ver que tem alguém tentando entrar novamente. Então, aqui, gente, ó. Então, o que significa dizer que a densidade demográfica de Cascavel é de 156,34? Significa dizer que a cada quilômetro quadrado, nós temos aproximadamente 156 pessoas nesse lugar. Então, é a quantidade de pessoas pela área. Nós poderíamos calcular lá na sala a densidade demográfica de vocês, pegar a quantidade de alunos, né? E a área da sala, e dividir a quantidade de alunos pela sala. A gente poderia determinar quantos metros quadrados cada aluno pode ocupar dentro da sala de aula. Então, isso que significa densidade demográfica, tá? Habitantes por quilômetro quadrado. É o número de habitantes que mora numa região que tem 1 quilômetro quadrado de área. Beleza? Então, a cada quilômetro quadrado, nós temos aproximadamente 156 habitantes em Cascavel. Entenderam? Sim ou não? Pessoal, vocês ainda estão aí? Me respondam. Sim, prof. Por mais imaginável que possa parecer, o número que você calça também está relacionado à matemática. Existe uma fórmula que relaciona o número que você calça e o tamanho do seu pé em centímetros. Então, veja lá qual que é a fórmula. O sapato, né, o número do seu sapato é igual a 5P mais 28 dividido por 4, onde S é o número do teu sapato, P é o comprimento do pé em centímetro, e aqui essas são duas constantes que a gente usa para determinar a fórmula, tá? Assim, se seu pé medir 20 centímetros, o número do seu sapato será... Então, o que a gente vai fazer? O que nos importa aqui, gente, é entender a fórmula, né? Na verdade, o que eu tenho que fazer? Determinar o valor numérico dessa fórmula. E, para isso, eu preciso desconhecer quem? Preciso conhecer quem? A minha variável. Que nessa fórmula aqui, a nossa variável é quem? É o tamanho do pé em centímetros, que o exercício nos trouxe. Então, para a gente descobrir o número do nosso sapato, é só a gente fazer o quê? Substituir, no lugar de P, o valor, no caso aqui, do exercício de 20 centímetros. Então, vai ser 5 vezes o 20, lembrando que entre um número e uma letra é sempre uma multiplicação, mais 28, dividido por 4. Então, o número do calçado da pessoa que tem o pé com 20 centímetros, vai ser igual a 5 vezes 20, dá 100. 100 mais 28, dividido por 4. Então, o número do calçado dessa pessoa vai ser quanto? 128 dividido por 4. O sapato dela vai ter número, vamos fazer a continha aqui, ó. 128 dividido por 4. Dá 3, que vai dar 12, sobra 0. Abaixo 8, dá 2, que dá 8 e sobra 0. Então, o número do calçado dessa pessoa é quanto? 32. Então, os calçados, chinelos, sapatos dessa pessoa com um pezinho de 20 centímetros tem que ser 32. Viram que legal? A gente nem imagina que tem uma fórmula matemática relacionada ao número do nosso calçado, né, gente? Pensa simplesmente que vai lá e coloca no pé, deu certo, deu certo. Mas para que seja fabricado, eles usam essas relações aqui, ó, para determinar, então, o tamanho dos calçados. Então, de acordo com a variação de tamanho de pés, certo? Então, eles fazem várias medidas, né, para que possa servir para várias pessoas, para vários tamanhos diferentes, ok? Entenderam? O que vocês acharam? Depois façam a experiência em casa, ver se dá certo. Mede o tamanho do pé e joga na formulazinha para ver se vai corresponder ao sapato que vocês calçam, realmente ao número de calçado de vocês, para ver se é válida essa fórmula mesmo. Ok? Então, agora, nós vamos falar aqui dos nossos exercícios que ficaram de tarefa. O 2 a gente já tinha feito, né? Então, tinha ficado o exercício 1,
o 3 e o 4 para a gente resolver juntos hoje aqui, corrigir. O número 1 dizia o seguinte, estão todos aí ainda? Sim, prof. Sim, prof. O perímetro P de um polígono é a soma da medida dos seus lados. Observe como podemos calcular o perímetro do pentágono ao lado. Então, nós temos um pentágono que tem cada lado medindo 3 centímetros. Então, para eu descobrir o perímetro, é só eu somar, né? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3. Ou simplificar isso usando uma multiplicação. Porque o que é a multiplicação? É a soma de parcelas iguais. Como aqui todos os valores estão iguais, então eu posso fazer isso na forma de multiplicação. 5 vezes 3, que é igual a 15. Logo, o perímetro do pentágono mede 15. Da mesma maneira, calcule a medida do perímetro dos polígonos indicados em cada item. Então, quadrado de lado medindo 6 centímetros. Então, o quadrado, o que o quadrado tem de especial? Todos os seus lados têm a mesma medida, certo? Quantos lados tem um quadrado? 4. Então, o perímetro do quadrado pode ser o quê? 6 mais 6 mais 6 mais 6 ou 4 vezes 6. Então, o perímetro do nosso quadrado vai ser 4 vezes 6, que é 24 centímetros. O que você achar mais fácil de fazer. A multiplicação é bem mais simples, né, gente? Um hexágono regular de lados medindo 3 centímetros. Um hexágono é um polígono que tem 6 lados. Um hexágono regular é um polígono de 6 lados que tem todos os lados de mesma medida. Então, para calcular o perímetro, nesse caso, nós temos que fazer o quê? 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, ou perímetro é igual a 6 vezes 3, que é igual a quanto? 18 centímetros. Pronto, calculamos o perímetro. Agora lá, o octógono regular de lados medindo 2. Um octógono é um polígono que tem 8 lados. Regular significa que todos esses lados têm mesma medida. Então, o perímetro, vou fazer já de forma reduzida, tá? Vai ser o quê? 8 vezes 2. Logo, o perímetro desse nosso octógono vai ser 8 vezes 2, que é 16 centímetros. Certo? Um eneágono regular de lados medindo 4 centímetros. Um eneágono é um polígono que tem 9 lados. Regular, que todos esses lados têm a mesma medida. Então, o perímetro do nosso eneágono vai ser o quê? 9 vezes o 4. O perímetro do nosso eneágono vai ser 9 vezes 4, 36 centímetros. Certo? Agora lá. Qual é a relação entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? Escreva uma fórmula para representar o perímetro de um polígono regular de n lados. Qual que é a relação, gente, entre o perímetro e a quantidade de lados de um polígono regular? Quem fez essa? Vamos, falem para a prof. Ninguém quer participar da aula? Nossa, não fizeram, né? Gente, qual que é a relação? O perímetro de um polígono regular é igual ao número de lados vezes a medida do lado. A quantidade de lados que ele tem vezes a medida do seu lado. Então, esta é a relação. E uma formulazinha que a gente pode fazer é perímetro igual a n, que é o número de lados, ó, n, número de lados, vezes a medida do lado, que é quanto? Que é, vamos colocar L ali, medida, comprimento do lado. Então, de um polígono regular de N lados. Isso, vezes L. Então, vamos lá. O perímetro de um polígono regular é dado pela multiplicação entre o número que representa a quantidade de lados e a medida de cada lado. Então, a fórmula perímetro é igual a N, que é o número de lados, vezes L, que nesse caso é a medida de cada lado. Então, é isso que vocês têm que escrever aí na letra, no pontinho ali, depois da letra B. Tem alguém copiando? Eu. Seu Gabriel não está fazendo tarefa, né, seu Gabriel?
Quando eu terminar, fala para eu poder mudar de página, tá? Terminei, prof. Então, tá bom. Mais alguém copiando? Não? Então, vamos lá. O exercício 3 diz o seguinte: ao praticar atividades físicas, a frequência cardíaca de uma pessoa chega a aumentar quase 3 vezes a sua frequência em repouso. O nível máximo que essa frequência pode atingir varia de acordo com a idade e ele não deve ser ultrapassado. Pois isso pode trazer prejuízos à saúde. Podemos calcular o nível máximo de frequência cardíaca F por meio da fórmula F igual a 220 menos I, em que I é a idade da pessoa. Então, qual é o nível máximo de frequência cardíaca de uma pessoa com 19 anos? Então, o que eu tenho que fazer? Pegar a minha fórmula, que é igual a F 220 menos I. E a idade da pessoa. Então, F da pessoa que tem 19 anos vai ser o quê? 220 menos 19, certo? Então, a frequência máxima que uma pessoa de 19 anos pode chegar a atingir é quanto? 201, o quê? Batimentos por minuto, tá? Batimentos por minuto. Simples assim. Então, só substituir. Aqui, ó, vamos ler esse aqui que é interessante. A frequência cardíaca de uma pessoa indica quantas vezes seu coração bate por minuto. Aquilo que a prof escreveu aqui, né? Agora, vamos lá. Qual é a frequência máxima que uma pessoa, que o coração, né, de uma pessoa pode ter, uma frequência cardíaca máxima, se ela tiver 30 anos? Então, vai ser 220 menos quanto? Menos 30, que é a idade dela. Então, a frequência vai ser 220 menos 30, vai dar quanto? 190 batimentos por minuto. Acima disso, o que acontece? Essa pessoa já está sofrendo algum risco, né? Pode ter algum prejuízo para a saúde, ok? Esse era bem simples, né? Conseguiram? E se eu tivesse uma pessoa com 80 anos, gente, qual que seria a frequência máxima dela? Hã? Vamos ver, ó, frequência 220 menos 80. Frequência máxima de uma pessoa com 80 anos seria quanto? 140 batimentos por minuto. Ok? Então, vocês viram, conforme vai aumentando a idade da pessoa, vai diminuindo a frequência máxima que o coração dela pode chegar. Posso trocar? Todos conseguiram? Gabriel? Pronto, prof. Pode passar. Tá bom. Então, vamos lá. Número 4. Observe o gráfico de linha. Esse gráfico fala sobre a distância percorrida por um trem de carga com velocidade constante. Velocidade constante significa que essa velocidade não varia. Então, sabendo que a velocidade média em quilômetros por hora é calculada pela fórmula velocidade igual espaço pelo tempo, lembra que a prof mostrou essa fórmula para vocês? Em que S é a distância percorrida em quilômetros e T é o tempo em horas, calcule a velocidade média do trem no percurso descrito no gráfico em quilômetros por hora. Então, primeira coisa, vamos analisar o nosso gráfico. Nossa distância está em quilômetro, ok. Então, nós já temos aqui distância em quilômetro. Porém, o nosso tempo está em minuto. E o nosso exercício quer a velocidade média em quilômetros por hora. Então, eu tenho que fazer o quê? Antes de mais nada, transformar os meus minutos em horas. Para isso, o que a gente faz? Quando eu tenho 1 hora, para transformar em minuto, gente, o que eu faço? De hora para minuto, a gente multiplica por 60, certo? Mas, se eu quero fazer o contrário, transformar de minuto para hora, vou tirar até esse 1 daqui, porque pode ser mais que 1, né? Mais que 1 hora.
Para transformar minuto para hora, eu tenho que fazer o contrário, eu tenho que dividir por 60. Então, qual foi o tempo gasto aqui pelo nosso trem? 72 minutos, certo? Então, eu tenho que fazer o quê? 72 minutos dividido por 60. 72 dividido por 60 vai dar 1,2 horas, ou seja, 72 minutos corresponde a 1,2 da hora. 1 hora e mais alguns minutos. No caso aqui a gente já sabe, é 1 hora e quanto? 1 hora e 12 minutos, certo? Só que eu não posso deixar parte em minutos, por isso que a gente trabalha com decimais. Quem não lembra como faz divisão lá, ó? Quantas vezes 60 cabe no 12? Uma. Então, 60 sobra 12. Vírgula, coloca 0 2 vezes, que dá 120, 0. Então, isso aqui, 72 minutos, que é a mesma coisa que 1 hora e 12 minutos, corresponde a 1,2 hora, tá? 1,2 horas. Agora, a gente tem que fazer o quê? Calcular o quê? A velocidade média. Qual foi a distância que o meu trem percorreu, gente? Ó, aqui mede distância. Então, em 72 minutos, o meu trem percorreu quanto? Ó, no encontro das minhas coordenadas, eu tenho aqui onde ele está. Então, ele percorreu quanto até agora? 30 quilômetros, certo? Então, quer dizer que a velocidade média do nosso trem vai ser o quê? Espaço percorrido pelo tempo, que é igual a 30 dividido por 1,2. Logo, a nossa velocidade média desse trem em quilômetros por hora vai ser quanto? Vou até fazer a continha para vocês recordarem como faz. 30 dividido por 1,2. Para fazer essa divisão, o que eu tenho que fazer, gente? Primeiro de tudo, igualar o número de casas decimais entre o dividendo e o divisor. Então, dividendo, divisor. No meu divisor tem uma casa decimal, então eu coloco 0 aqui e corto a vírgula. Agora eu vou fazer aqui divisão, 300 por 12. Então, vou dividir 30 por 12, né? Que cabe o 12 no 30, quantas vezes? 2 vezes que dá 24, vai sobrar 6, abaixo 0. Agora, quantas vezes o 12 cabe no 60? 5 vezes. Dá 10, vai 1, dá 6. Então, 0. Então, significa dizer o quê? Que o nosso trem tem uma velocidade média de 25 quilômetros por hora. Ou seja, a cada hora, o meu trem percorre 25 quilômetros. Certo? Cada hora ele percorre 25. Então, em 1 hora ele percorre 25, em 2 ele vai percorrer 50, em 3 ele vai percorrer 75 quilômetros e assim por diante. Beleza? Conseguiram esse? Sim ou não? Supondo que o trem mantenha essa velocidade média, calcule a distância percorrida por ele após 6 horas de sua partida. Quase que a prof fez aqui sem perceber, né? Então, ó, como que eu vou fazer esse exercício? Usando a mesma fórmula. Por quê? Porque eu tenho velocidade média, eu tenho espaço percorrido, que é os quilômetros, e eu tenho tempo. A gente tem aqui no problema o quê? Nós temos a velocidade média. Qual que é a velocidade média do nosso trem? 25 km por hora. 25 km por hora, certo? Nós temos também quem? O tempo, porque o exercício passou para a gente o tempo. Quanto tempo? 6 horas. Já está bem fácil para fazer. Por quê? Porque o tempo e a velocidade estão na mesma unidade, que é horas aqui, beleza? Agora, como que eu resolvo isso? Eu vou substituir cada valor no lugar da minha fórmula aqui. Onde eu tenho a velocidade média? Aqui antes do igual. Então, eu vou substituir esse VM da velocidade média por quanto? Por 25. Então, 25 vai ser igual. O que eu quero descobrir? O meu espaço percorrido, ou seja, a distância que ele percorreu, né? Então, isso aqui eu não tenho, é o que eu quero descobrir. Vou deixar o S aqui. E eu tenho o que aqui? O T, que é o tempo. O tempo nós temos. Quanto que é o tempo? 6. Então, agora, nós vamos resolver isso, tá? De que maneira? Em 1 hora, ele percorre 25.
Então, para eu descobrir quanto ele vai percorrer em 6 horas, o espaço que ele vai percorrer, eu tenho que fazer o quê? 25 vezes 6, porque uma é 25, em duas 50, em três 75, e assim por diante. Então, eu vou fazer aqui, ó, 6 vezes o 25. Então, o espaço percorrido pelo meu trem em 6 horas, né? A distância percorrida, melhor dizendo, vai ser 30, vai 3, 12, 150 quilômetros, tá? Então, em 6 horas, mantendo a velocidade média constante, o nosso trem vai percorrer 150 quilômetros. Tudo bem, gente? O que vocês acharam? Bem simples, né? Aqui, ó, com essa formulazinha, com a velocidade média, eu posso calcular qual o percurso, né? Qual a distância do percurso que meu trem vai fazer em qualquer período de tempo, tá? Então, se eu quiser em 10 horas, quantos quilômetros ele vai fazer? 10 vezes 25, vai dar 250. Se ele fizer em 20 horas, vai ser 500 quilômetros e assim por diante, tá bom? Bem tranquilo, né? Quem conseguiu fazer esse? Conversem, gente, comigo, por favor, vocês não falam? Prof, essa correção ela vai pro. Ela vai para o YouTube, mas se você está acompanhando a aula, você já poderia estar fazendo ela, né? Gente, então, essa aqui era o que a gente tinha para hoje, né? Acho que já está terminando a nossa aula, não tá? Já acabou. Já? Ah, então desculpa. Então, aqui, ó. Vou deixar uma tarefa para vocês, para a gente terminar os exercícios que faltam a respeito disso aqui, que é a página 112 e 113. Então, insista, persista e não desista. Bons estudos para vocês, boa tarde e até amanhã. Beijinho, Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Beijo.